Fala pessoal, tudo certo? Vamos nessa então falar de Grêmio, e hoje a gente precisa falar sobre um assunto que mais uma vez vem tendo repercussão no noticiário, um assunto que não é legal. Que bom se fosse a gente pudesse falar de assuntos bons do Grêmio, assuntos que deixassem a gente contente, mas ultimamente as notícias que vêm lá da Arena, né, não são muito boas, então a gente precisa repercutir isso aqui, até para entender, né, o que está acontecendo com o Grêmio, porque fora de campo acontecem as coisas que se refletem dentro de campo. A falta de administração e o que eu vou comentar hoje, que é um assunto que tem a ver com cobranças que os jogadores fizeram à direção, mostra muito bem o que é o Grêmio hoje no final de 2024. Então é o seguinte, gente, a gente teve um episódio, mais um episódio, que foi hoje desmentido pela direção do Grêmio, que foi o fato de que o Monsalve, né, que é um jogador que veio, é uma promessa, um jogador que tem enchido os olhos, jogado bem na maioria dos jogos, ele vem da Colômbia e, segundo as informações que a gente tem, ele tinha lá na Colômbia uma carga de treinamento muito grande. Ele era um jogador que tinha no clube dele lá uma forma de treinar muito intensa. Chegando no Grêmio, ele a princípio sentiu isso, sentiu que a forma de treinar no Grêmio era um pouco mais leve, um pouco mais menos apegada ao conceito físico, né? E aí o que acontece é que ele pegou por fora um personal para poder fazer então o complemento dos treinamentos dele. Só que isso acabou sendo descoberto, não que fosse algo proibido, né? E descoberto não que ele estivesse fazendo escondido, mas era um hábito dele, ele achava que tinha que fazer isso, e acabou isso caindo na comissão técnica do Grêmio. E resumindo, ele foi chamado, levou meio que uma puxada de orelha, né, dizendo que não, que tinha que seguir o protocolo do Grêmio, não tinha que treinar separado e nada mais, porque isso poderia acarretar lesão e tal, e até acho que pode ter algum sentido também. Mas o episódio em si mostra que os jogadores que estão vindo de fora, eles têm uma cultura de treinar diferente daquela que a gente tem aqui. O Bright White também é outro jogador, né? Existe uma história muito mal contada dizendo que o Bright White, inclusive, foi até o presidente. O Bright White é um jogador um pouco mais velho, né? Então ele já rodado de Europa, jogou em muitos lugares, então ele é um cara que tem mais casca, né? Então talvez ele tenha até mais maturidade para chegar no presidente. Foi isso que aconteceu, o presidente do Grêmio negou isso. Diga-se de passagem, né, negou isso, mas a informação que tem, é óbvio que o presidente ia negar, né, mas a informação que tem é que o Bright White, ele foi questionar junto ao presidente do Grêmio, junto à direção do Grêmio, por que a carga de trabalho estava muito leve. Os jogadores estavam chegando no fim do jogo cansados, não existia um treinamento adequado à imagem que ele tinha de futebol, né, do que ele vinha jogando na Europa. Ele que jogou, por exemplo, no Barcelona, e estava jogando na segunda divisão espanhola, foi artilheiro lá, então ele sentiu muito essa diferença. A gente também tem um episódio recente do Marquezin, né? O Marquezin cobrando muito publicamente, inclusive, o Reinaldo em mais de uma entrevista, dizendo que o Reinaldo precisa jogar mais, e o time mesmo, o Marquezin é um cara que cobra muito o time dentro de campo, né? Agora deu para ver que ele meio que deu uma parada nas entrevistas, ele é um jogador que fala menos do que ele falava. A gente tem relatos também do Rodrigo Eli, que nos treinamentos, até então, quando estava machucado, não estava machucado, vinha melhorando muito seu desempenho, vinha fazendo um trabalho muito forte, inclusive isso fez com que ele melhorasse o desempenho dentro de campo, né? Ano passado a gente tem o exemplo do próprio Luizito Soares, né? Que ele, até pela moral que ele tem, né, que ele tinha, se metia em tudo, até na parte de nutrição, né? O Grêmio chegava a oferecer, parece que era hambúrguer no pré-jogo para os caras, assim, uma coisa meio inadmissível, né? Porque um atleta, num dia de jogo, comer hambúrguer ou pizza, enfim, não sei se combina muito, eu não sou da área de nutrição. Mas, enfim, você vê que jogadores que vêm de fora, jogadores que não são daquela panela, digamos assim, que tem uma cultura mais europeia, eles chegam aqui e abrem o bico. Eles falam que as coisas no Grêmio, elas precisam ser tratadas com um pouco mais de intensidade. Todos esses episódios são isolados, mas são isolados entre si, eles têm uma relação muito grande. Então, quando existem muitos casos isolados, eles já não são mais isolados. São questões que podem sim ser um retrato do Grêmio de hoje. Por isso que eu acho que o Grêmio precisa
rever. Parece que é praticamente certo que o Renato não fica, né? Mas o que eu acho? Eu acho que o Grêmio precisa, a direção do Grêmio precisa rever os métodos de trabalho. Porque se tem mais de um jogador. Pô, o Bright White, por exemplo, ele chegou aqui no Brasil, o Bright White está com a vida feita, né? O Bright White ele é um jogador bilionário. Ele ganha muito mais fora do futebol do que dentro do futebol com as empresas dele. Mas ele chegou aqui, ele contratou professora de português. O Marquezin é um jogador que você vê algumas imagens no vestiário, é um jogador que fala pra caramba, se nega a perder. Os próprios estrangeiros que chegaram aqui, principalmente o Monsalve, são jogadores que gostam de treinar. Não dá pra ver que eles são jogadores que têm a personalidade deles, né? Só que o Grêmio parece que não concorda muito com isso. Então é esse o vídeo de hoje. É o alerta que fica, parece que o Grêmio vive numa marcha mais lenta do que alguns jogadores com ar de profissionalismo maior gostariam. E alguns podem se acomodar também, né? Porque se não é cobrado, a gente não faz. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos torcer pro Grêmio mudar essa cara, mudar essa energia meio lerda e quem sabe pro ano que vem aí fazer um ano diferente, que esse ano aí é só se salvar do rebaixamento. Acho que não cai, mas a gente precisa correr muito, porque são jogos decisivos que a gente tem, inclusive essa semana contra o Cruzeiro. Valeu, vamos falando. Abraço!